Hoje eu estou aqui com a Ira Maia, ela é enfermeira técnica da F, que é a nossa expositora na Medical Fair Brasil esse ano, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do aumento de queimaduras nessa época da pandemia. Ira Maia, obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É uma honra poder ajudar a gente tentar prevenir um pouco mais as queimaduras nessa pandemia, que está um aumento real, né, dos casos de queimadura. Então é uma honra. Obrigada pelo convite. Imagina. Ira Maia, me conta um pouquinho, a gente estava conversando antes, né? E os órgãos que trabalham com queimados, com os pacientes que tiveram queimaduras, eles estão percebendo um aumento gradativo, né, da quantidade de pessoas com queimaduras. Me explica um pouquinho da onde que está vindo esse aumento, né? A gente sabe do uso do álcool, mas conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, o aumento no número de queimaduras está vindo devido às crianças estarem em casa, porque não estarem indo à escola. Então, a maioria dos acidentes acontecem com forno, com cabo de panela virado para fora e líquidos quentes, e também com o uso do álcool 70% e o álcool gel, que cresceu muito durante essa época por própria recomendação das mídias, né, e tudo, mas é sempre importante lembrar que a limpeza das mãos em casa deve ser feita com água e sabão, utilizando a técnica de lavagem das mãos, que é muito fácil de encontrar em qualquer veículo de comunicação, né? Sempre lavar a palma, lavar o dorso das mãos entre os dedos, não esquecer de lavar os polegares, né? Interdígitos e no meio das unhas, porque isso é que realmente garante a limpeza das mãos. O álcool gel, ele pode ser usado no ambiente hospitalar. Quando você não tem sujidade nas mãos, você usa o produto alcoólico, seja ele gel ou líquido, nas suas diferentes volatilidades da composição. Mas, quando você está na cozinha, onde você vai ter contato com calor, com chama, não é indicado que você lave as mãos e passe álcool gel, ou que você use o álcool gel no lugar de lavar as mãos. Então, você pode usar o álcool gel sem medo na bolsa, para quando for sair, e sabe que não vai ter uma pia, então, ao pegar uma condução, depois sai da condução, higieniza as mãos com álcool gel, e quando chegar em casa, a recomendação é lavar bem as mãos para tirar o resíduo do álcool gel e para manter a segurança dentro de casa. Isso foi algo que eu fiquei assim super impressionada quando a gente estava conversando, que você falou que a pessoa sai do transporte público, por exemplo, passa o álcool em gel, né? E na minha ideia, ele evaporava super rápido. E não, o resíduo fica ali, né? Então a pessoa não presta, não sabe que o resíduo está ali, aí ela vai fazer alguma coisa perto do fogo, ela tá com todo o resíduo ali. É quase que ela vira uma chama mesmo, né, humana. Isso é uma coisa que eu fiquei bem Sempre que, impressionada. Eu sempre achei que que tem evaporava no minuto, combustível, assim. uhum, ele evapora, mas ele não evapora tão rápido quanto o álcool líquido. A volatilidade dele é diferente. Então, você precisa tomar mais cuidado. Sempre fica aquele resíduozinho. Tanto que se você pega, a mão fica mesmo com a sensação de ter um resíduo do álcool, né? Né? Fica Sim, uma fica coisa. pegajosa, né? E os fabricantes até fazem isso para obrigar o profissional de saúde a lavar as mãos após o uso seguido de álcool. Então, usa o álcool 2, 3 vezes, mas em seguida ele é obrigado a lavar as mãos. Então, por isso que eles já programam para que esse resíduo fique. Isso é uma informação importante. Mas evoluindo, né? Então vamos supor, lógico, a gente sempre incentiva a prevenção, mas vamos supor que a pessoa tá em casa e aí ela entrou em contato com fogo e começou e teve uma queimadura, né? O que que você recomenda num primeiro passo? Tem um monte, eu brinco, tem um monte de lenda urbana que as pessoas falam de receita caseira, mas o que que é realmente recomendável para aquela pessoa que entrou em contato com fogo? O recomendado é você primeiro extinguir o agente causador, seja ele um produto químico ou ácido, ou seja o que for a chama, a própria chama, e na sequência você refrigerar o lugar, você colocar ele sobre água corrente, não necessita ser gelada, porque o gelo também queima, ainda mais se for uma pele onde já foi danificada, onde ela já foi lesada.
Então, deixar em água corrente e tirar aquela fonte de calor, que às vezes fica uma zona de transição do segundo para o terceiro grau, aonde a temperatura ainda está ativa. Então, mesmo que tenha extinguido o agente, ainda continua queimando. É necessário que se coloque embaixo da água fria, da água corrente em temperatura ambiente, da torneira, né? Não é necessário nada estéril nesse momento, porque a queimadura ela já é um meio sujo, mas mantém sobre água corrente. Se teve alguma queimadura que a pele ficou junto à roupa e a roupa grudou na pele, não pode tirar, não pode. O ideal é ir para o hospital, porque lá eles vão fazer a retirada dessa roupa da forma correta, com os equipamentos corretos, estéreis, para que o mínimo possível de contaminação nesse local. Essa é uma informação importante, né? Porque eu, por exemplo, sempre achei que a primeira coisa era tira tudo, deixa a pele à mostra, e não é. Se você teve aquele contato, aquilo ainda, por mais que tenha danificado a pele, mas ela está protegendo ainda, né? Se você puxa, Sim. você faz você acaba rompe a bolha, muitas vezes, e piora a situação da lesão, sim. Então, isso é importante, manter perto e ir para o hospital. E a Maia, me conta um pouquinho sobre os 4 passos da cicatrização, né? A gente estava conversando disso, eu achei tão interessante, porque não é mágica, tem todo um processo que aquela queimadura ela passa para, né, ter a melhor cicatrização possível. Sim, a nossa pele, o nosso organismo, ele já tem os mecanismos de defesa e os mecanismos para fazer a cicatrização da ferida. Então, uma vez que você excluiu o agente causador da queimadura, quer ele seja líquido quente ou um objeto sólido quente ou algum ácido, qualquer que seja o agente que esteja causando a queimadura, uma vez que você exclui esse agente, você deve sempre manter a lesão com água corrente e em temperatura ambiente, não precisa ser gelada. As fases da cicatrização são a limpeza, é a primeira, que são os agentes, os macrófagos e outros agentes celulares que vão até o local da queimadura para fazer uma limpeza celular daquele local. Depois tem a fase da retração, que as fibras elas se atraem para poder retrair aquela lesão e cicatrizar. Então, normalmente na queimadura, essas fases elas não são como qualquer lesão, elas trabalham juntas e ao mesmo tempo desordenadas. Então, é mais difícil de cicatrizar, né? Depois vem a fase da granulação, que é quando o tecido novo ele já começa a florir no leito da lesão. Então, você já vê um pouco mais de vascularização nessa área, né? E também deve-se evitar a hipergranulação, porque é onde se formam uns queloides, que a gente chama, né, mais comumente de queloide, que são as cicatrizes hipertróficas, né? E no final, então, vem a fase de epitelização, que é quando finalmente o tecido novo surge para ele cobrir o que foi o estrago que foi feito da lesão, né? Então, na queimadura, por exemplo, a limpeza ela é dificultada. A maioria das lesões por queimadura elas são potencialmente infectadas. Primeiro por conta da própria injúria da queimadura, porque nunca é um local limpo, né? Segundo por conta da própria colonização da lesão, que é muito rápida, e também porque é uma lesão que ela é pouco vascularizada. Ela perde a rede de vascularização dela quando ela é mais profunda. Então, é difícil de você dar um antibiótico, por exemplo, por boca, que vai chegar nessa lesão. É necessário sempre colocar pomadas de antibiótico tópico, porque a vascularização dessa lesão é mais difícil. Os médicos optam sempre por fazer enxerto em lesões mais profundas, que a queimadura tem 3 graus, né, que a gente chama grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 é a queimadura de sol, que é aquele vermelhidão, que ela é bem dolorosa
e a gente tem que se preocupar mais com a extensão dela do que com a profundidade. Então, devido à extensão, às vezes ela causa desidratação junto. Aí eu sempre oriento a pessoa a tomar bastante água e frutas que hidratam bem, para ela poder se recuperar das lesões de primeiro grau. Elas não têm muito comprometimento sistêmico e nem muitas consequências, né? A de segundo grau é com a formação da bolha. Então, por isso que a gente diz para não retirar a roupa e não tirar, porque às vezes você não sabe qual é a profundidade da lesão, e aí quando você retira a roupa, você rompe a bolha e acaba expondo essa lesão mais do que ela deveria, né? A bolha, ela acaba sendo uma forma de proteção, né, daquela queimadura. Ela ocorre no segundo grau. Quando ocorre a bolha, né, que tem o nome de flictemas, é quando já é uma lesão de derme. Então, a epiderme, quando ela queima, que é a camada mais superficial, é só vermelhinho. Quando queima a derme, já é uma bolha. Então, a gente já classifica como segundo grau. E aí, quando queima mais do que epiderme, que já pega músculo, já pega tecido adiposo, pega gordura, é que a gente já considera de terceiro grau, que pode chegar até músculo e até osso. Então, não tem quarto, quinto grau, é até o terceiro grau, que é a mais grave. E aí, quando chega essa do terceiro grau, é muito comum fazer um enxerto, né? E eu sei que a F tem uma solução muito legal, inovadora, para a questão do enxerto, porque o enxerto, você pega a própria pele da pessoa para usar. Conta pra gente um pouquinho, no caso do enxerto, como é feito e como o produto de vocês auxilia nisso, né? Então, para cirurgias de enxerto, é muito importante que se use equipamentos de alta precisão, porque você precisa garantir que essa pele doada chegue até o leito da ferida o mais íntegro possível. Então, utilizar equipamentos que às vezes vão fazer um cisalhamento ou macerar a pele da área doadora atrapalha depois no processo de cicatrização. Então, é importante que tenham lâminas bem afiadas, né, de preferência com os 2 lumes da lâmina com o fio, onde você tenha o corte mais preciso, né? Essas lâminas, elas são descartáveis, não pode ser reutilizada nem esterilizada, porque elas têm que garantir que o corte seja muito preciso, né? Nós temos também os expansores de pele, que eles permitem que um pequeno pedaço de pele se expanda e cubra uma região maior. E isso traz um benefício importante, porque você não precisa fazer uma lesão do mesmo tamanho para cobrir a lesão existente, né? Então, temos o expansor, que é o mesher, que ele expande até 1:3. Então, significa de uma área, você consegue 3 vezes a pele do que é dessa área retirada, né? Acima de 1:3 é um grande desafio da cirurgia plástica. Então, durante muito tempo, muitos médicos ficaram tentando descobrir uma forma de trabalhar, principalmente porque os pacientes passaram a sobreviver a essas queimaduras. Antes, eles não tinham um prognóstico bom. Depois, com o avanço da ciência, na reposição volêmica, dos cursos de trauma, aí esses pacientes passaram a sobreviver. Então, eles chegavam a essa fase de granulação e de reptilização e precisavam do enxerto. Mas desde 58, que tem um cirurgião, Cícero Parker-Nick, que ele criou um equipamento que expandia a pele em microenxertos, acreditando que por uma malha espalhada, essa pele cresceria de forma bem uniforme e solucionaria esse problema do grande queimado. Pelo Nick, as peles crescem pela margem, pelas 4 margens do enxerto. E toda a epitelização é assim, ela é sempre feita pelas bordas e pelas margens, tá? Então, ele utilizou um conceito fisiológico, tá? Então, esse equipamento, o que ele faz para expandir a pele? Você cola o pedaço de pele numa cortiça de 42 por 42. Essa cortiça, ela é somente um guia, tá? Mas ela vem estéril, junto com a gaze. Ela é passada no equipamento, então ela vai fazer microcortes.
e ele vai se transformar em 196 pequenas ilhas. E aí depois ela vai ser expandida. Então, num pedacinho de pele que você retirou, de 42 por 42, que é passado para a gaze do Mickey, você vai conseguir uma expansão de até 1:9, tá? Então, a gaze do Mickey, ela é expandida assim. Onde tá as bolinhas azuis, os quadradinhos azuis, é onde estava aquela pele. Então, de um tamanho de 42 por 42, você consegue aumentar essa pele até esse tamanho. Oi, Iramaia, e qual o tempo que você usa isso? Porque você não pode expandir de uma única vez, né? Você pode fazer uma única cirurgia de enxerto Tá. nesse paciente. O Mickey, ele é bom porque ele reduz o número de cirurgias que o paciente acaba sofrendo no final da internação. Porque esse paciente é um paciente que ele fica muito tempo internado e passa por várias vezes, vários procedimentos de enxerto. Porque imagina que eles tiram pele de um local, ele não tem muitos locais para retirar a pele, porque ele já está muito queimado. Então, eles tiram a pele desse local. Eles precisam esperar algumas semanas para que essa pele se recupere, para eles irem lá e tirarem novamente desse mesmo local. E já é uma pele cicatrizada, mais fina, mais difícil de trabalhar. Então, com o Mickey, ele reduz o número de vezes que é necessário ser feita as cirurgias, porque você consegue uma expansão maior. E quando você expande muito a malha do tecido, ela fica tão fina que muitas vezes o médico não tem certeza que ele está colocando a derme virada para o leito da ferida. Ele acaba colocando o lado da epiderme e aí ele pede o enxerto. Porque é tão fina a trama que fica que ele não consegue. Com o Mickey, ele tem a certeza absoluta que todos os pedacinhos estão com a derme para o leito da lesão. Então, a integração desse enxerto com o tecido lesado, ele é muito melhor, muito maior. E acaba diminuindo a quantidade de cirurgias de enxerto que esse paciente vai precisar. Não, e o erro, Então, né? Você falou ele essa é questão uma da pele, inovação muito importante. isso é fantástico. Imagina você submeter o paciente a uma cirurgia de retirar um pedaço da pele dele e aí na hora de você fazer o enxerto você faz errado. Quer dizer, não tem, isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Que todo mundo use esse equipamento que ajude e que garanta que o processo seja feito, todo o procedimento seja feito corretamente. É incrível isso. E você me contou um caso de um paciente que vocês tiveram recentemente, que eu acho que é legal dividir também. Sim, nós operamos um paciente em Brasília, no Agarram, que é um grande centro de queimados do Brasil, onde tem médicos excelentes. E nessa cirurgia, era uma queimadura por produto químico, um operário de uma empresa, e nós conseguimos cobrir tanto a área da lesão como a própria área doadora, com a expansão da pele. Porque nós utilizamos a expansão 1:6 e conseguimos cobrir tanto a área que necessitava ser coberta, como a área da lesão doadora. E o paciente epitelizou tudo, então ele não ficou com nenhuma lesão aberta no final da cirurgia. É uma das vantagens do Mickey também. O médico ele pode calcular o quanto de pele que ele quer tirar para ser necessário dele expandir para a lesão receptora e também para a lesão doadora. Isso eu acho então, é fantástico. Como eu disse para você, eu estou encantada com o produto, né? Estou encantada com o equipamento e é uma honra mesmo, porque é um marco histórico para o Brasil. Nos outros países já é muito usado, né? Uhum. Mas a ideia é fantástica de você vai tirar um pedaço para cobrir outro e aí você vai deixar aquele pedaço que você tirou exposto, não. Como você conseguiu expandir, você ainda cobre ele. Eu acho, assim, realmente é muito fantástico. Vocês estão de parabéns. Eu queria te agradecer, Irama, a ideia era que a gente tivesse esse bate-papo mesmo, para contar para as pessoas, primeiro, que né, a gente estava conversando antes e a gente estava sinalizando que junho já é um mês que tem mais queimaduras por causa das festas juninas. Esse ano a gente não tem as festas, mas a gente tem aí a questão da pandemia, muita criança em casa.
querendo ou não, também, né, os pais, essa supervisão acaba acontecendo acidentes porque também todo mundo fica um pouco mais desatento. Então, lembrar as pessoas de ter uma atenção maior com as crianças que estão em casa, ter essa higiene das mãos o tempo inteiro, né? Não deixar resíduo. E se for usar álcool em gel, que seja longe da cozinha. Lembrar as pessoas que estão em casa fazendo churrasco todo final de semana, a importância de você não achar que álcool em gel. E aqui em São Paulo, por exemplo, que está frio, o pessoal está fazendo fondue, também está usando álcool em gel. Isso não é esguincho, não é para vocês ficarem jogando, ele é uma concentração grande, né? Normalmente é álcool 70. Então as pessoas Perfeito. têm que se prevenir. E é a questão de ter um produto maravilhoso desse. Então, para quem trabalha na área de queimados, procure a F, conversem com eles, peçam para conhecer o produto, porque assim, é fantástico. O que você explicou, Iramaia, para mim eu acho que é um produto que resolve muito o problema e resolve de uma forma muito segura, né? O que é maravilhoso. A pessoa Sim. já passou um trauma muito grande, então você conseguir resolver da forma mais segura é o melhor. Muito obrigada e Eu que agradeço a oportunidade. espero falar com você de novo logo.